Levante as mãos assim, ó. E agora repita comigo essa oração. Diga: em nome de Jesus, eu tomo autoridade agora contra qualquer demônio do inferno que queira atrapalhar para que eu possa receber a palavra de Deus. Eu repreendo e expulso no nome de Jesus. Diga: eu declaro meu coração aberto, minha mente aberta para ouvir e aprender a palavra de Deus em nome de Jesus. Diga: Senhor Espírito Santo, ajuda-me a compreender a Santa Escritura em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Pessoal, o louvor pode sentar. Lembrar de mutar, tanto mutar retorno como mutar em cima. Dê uma boa noite a seu irmão. Lembrando que a gente está numa série chamada Escatologia. Acho que você está lembrado, tá? Pastor, o que é essa série de escatologia? Série de escatologia é um estudo sobre o fim dos tempos. Amém? Escatologia, a palavra significa estudo do fim dos tempos. Amém? Mas hoje eu vou falar um assunto. Pode gravar, viu? Hoje eu vou falar um assunto aqui, irmãos. Nós vamos ter até 9 horas. Então preciso da sua atenção, porque é um estudo. E como é um estudo, a gente precisa se concentrar muito para aprender. Tá certo? Amém? Amém. E hoje o assunto que eu vou falar é sobre o mundo dos mortos. Tem a ver com escatologia, está dentro da matéria escatologia. Porque eu tenho que entender, para que eu possa entender sobre a ressurreição dos mortos, para que eu possa entender sobre julgamento final, para que eu possa entender sobre arrebatamento da igreja, eu preciso entender sobre o mundo dos mortos. Eu coloquei até uma enquete, na enquete hoje, uma pergunta, deixa eu ver como foi aqui. Essa tela, eu acho que vai precisar usar ela hoje não, viu? Pode tirar. Para ninguém ficar querendo ler ali. Eu coloquei na enquete uma pergunta assim, ó. Segundo a Bíblia, quem morreu está dormindo? 12 pessoas colocaram que sim e 63 colocaram que não. E dentro desse estudo nós vamos aprender se quem morreu está dormindo ou se está acordado. Será que quem morreu está dormindo ou está acordado? Quem acha que está dormindo? Levanta a mão. 1, 2, 3. Irmã Socorro acha que está dormindo? 4. Aqui foi 12, né? Não sei, pode ser que alguns não tenham vindo. Então nós vamos aprender se quem morreu está dormindo ou se está acordado. Por isso que é bom entender, né, a palavra. Nesse estudo de hoje, nós vamos tratar, primeiro ponto, só fazer uma explanação para poder começar. Nós vamos tratar sobre os mortos, nós vamos entender se os mortos estão dormindo ou estão acordados nesse exato momento. Nós vamos aprender também sobre o inferno, que a Bíblia fala de 3 tipos de inferno, 3 lugares, 3 ambientes, um chamado, eu vou falar aqui no original, porque a Bíblia foi traduzida tanto do hebraico como para o grego. E para essa palavra, Geena ou Geena, é um inferno, é um tipo de inferno, só que está na Bíblia lá como inferno, mas é um ambiente. Aí tem outra palavra chamada Tártaro,
também é um inferno, só que não é o mesmo inferno, é outro lugar. Já tem outra palavra chamada Hades, e também é um inferno, e em português, na Bíblia, para esses 3 termos foi colocado inferno, mas são 3 lugares diferentes. Amém? Também vamos falar sobre o inferno, o Hades. Se ele é o lugar de morada de Satanás ou não. O inferno, quem crê que o inferno é a morada de Satanás, levanta a mão para eu ver. Mesmo que se acerta ou erra, não tem problema não. O importante é a gente entender. Quem crê que o inferno é a morada de Satanás? Vamos levantar a mão? Sem. Pronto, quem não crê que o inferno é a morada de Satanás, levanta a mão. Hã? Estou falando do Hades, o Hades. Pronto, é esse lugar que eu estou falando. O diabo, o inferno é a casa do diabo? Eu quero a opinião de todo mundo para eu ver como é que está o pensamento de cada. Quem crê que o inferno é a casa do diabo faz assim? Não, levanta alto para eu ver. Quem crê que o inferno não é a morada do diabo, levanta a mão. Nenhum está levantando nem de um jeito nem de outro. Eu acho que é porque está em dúvida, né? Não sabe se é ou se não é. Mas, nesse estudo, nós vamos aprender. É importante, por isso que não é uma pregação, é um estudo. Amém? É um ensino. Eu gosto de ensinar para trazer clareza. Por quê? Você está aprendendo aqui alguma coisa, mas de repente você olha na internet ou na televisão um pregador pregando dizendo que quem morreu está dormindo. Aí você me vê pregando de outra forma. Aí qual é o certo? Está dormindo ou está acordado? O que a Bíblia diz sobre isso? Quem morreu está dormindo ou está acordado? Aí nós vamos ver na Bíblia. Não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz. Tá certo? Então não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz. Eu preciso saber disso. Por quê? Porque todo mundo aqui, se a igreja não for arrebatada, antes de nós provarmos a morte, porque o arrebatamento, nós falamos um pouquinho, mas vai ter um estudo mais centrado só sobre o arrebatamento. Para quem está visitando aqui e não sabe o que é o arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada pelo poder do Espírito Santo e retirada dessa terra antes do anticristo governar esse mundo. Porque vai haver uma grande tribulação nessa terra. E o anticristo vai governar esse mundo. Mas antes disso acontecer, a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada. Amém? Quem está vivo vai ser arrebatado. Mas quem morreu, quem morreu em Cristo vai ressuscitar para se encontrar com o Senhor nos ares. Esse arrebatamento é para levar a igreja de Cristo para o céu. E os que morreram em Cristo também vão para o céu, para o paraíso. Amém? Mas algumas pessoas já estão morrendo antes da igreja ser arrebatada. E eu preciso saber qual é a minha condição depois que eu morro. Eu preciso saber qual é a minha condição. Porque isso faz gerar tanto temor de Deus, como faz gerar também convicção da minha fé para onde eu vou. E você também. Tá certo? Então precisa entender isso. Mas vamos primeiro entender sobre os 3. Deixa eu ver aqui onde é que a gente começa. A primeira coisa que a gente vai entender, que o inferno, tem que ser rápido hoje no dedo, viu? Versão ARA. Deixa aí, mas não coloca na tela não. Vai separando aí. 2 Coríntios 4:4. Se tivesse uma canetinha, não era para anotar ali. Eu já ia adiantando. O inferno, primeira coisa aqui que eu vou dizer. Inferno não é a casa do diabo. Amém?
o inferno chamado Hades. São 3 tipos de inferno. Vamos falar logo esses 3 tipos de inferno para poder a gente voltar para saber que tipo de inferno que não é a casa do diabo. A Bíblia fala do inferno chamado Hades ou Sheol, no hebraico, que a Bíblia fala. Esse lugar é a região dos mortos. Eu vou estar lendo na Bíblia, viu isso? E vou estar mostrando. Vou só fazer um respaldo aqui antes de entrar nos textos bíblicos. O Hades, ou seja, Hades em grego, no original, se chama Hades em grego no original é inferno. O Hades é a região, diga comigo, a região dos mortos. Todas as pessoas que morriam iam para o Hades, ou seja, para o inferno. Está dando para entender? Então esse lugar, essa região dos mortos, não é a casa do diabo. Por quê, pastor? Porque o diabo não está lá. Amém? A Bíblia diz, agora vamos ler, 2 Coríntios 4, versículo 4. Seria interessante guardar esses versículos, notar. Por isso que eu digo, traga papel e caneta, o bloco de nota. Seria interessante. A Bíblia fala do Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás. Por isso que a Bíblia diz o Deus desse século com D minúsculo. E diz assim as Escrituras Sagradas, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a Bíblia começa dizendo o Deus desse, que é esse século? Essa terra, esse plano, essa dimensão. Então ele está dizendo o quê? O diabo. Por que as pessoas se manifestam? Aquelas que não nasceram de novo, aquelas que não confessaram a Cristo, que mexem com obras de ocultismo, bruxarias, encantamentos. Vocês veem, vem quando manifesta um demônio aqui, né? Porque o diabo está no inferno ou está na terra? O diabo não está no inferno, irmão. Amém? Então quando diz o Deus desse século é Satanás e as suas hostes. João 12, 31 diz assim. João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado. Está aí? Vamos ler junto. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o príncipe será... Quem é esse príncipe que ele está falando? O diabo. Amém? Então o diabo não está no inferno. Diz também aqui, deixa eu ver aqui, João 14, 30. João 14, 30 diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Olha como é bom a gente aprender as Escrituras, irmão. Porque eu tenho certeza que a maioria aqui aprendeu que o diabo, a casa do diabo era o inferno. Mas a casa do diabo não é o inferno. Lembra que a Bíblia diz que o... Está quebrando biscoito? Tá ou não está? Lembra que a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, buscando tragar a quem possa tragar? Entendeu? Então ele está aqui, atuando na terra. Um dia ele será lançado no inferno chamado Tártaro não. Esse outro inferno que Deus preparou chama Geena ou Geena no grego. Esse inferno está lá em Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Vamos ler junto aqui comigo. Se esforce para aprender a palavra. Vamos lá. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda
Morte, o lago de fogo. Então, o lago de fogo é um inferno também chamado Geena, ou Geena, no original grego. A Bíblia está dizendo que a morte e o inferno. Que inferno é esse que está em cima? Diga o Hades. É onde as pessoas que não confessaram Jesus estão exatamente nesse momento lá. Então elas não estão dormindo. Elas estão acordadas, vivinhas. Vou provar na Bíblia, viu? Quem morre não está dormindo, como alguns ministram ou creem sobre o sono da alma. Vou ensinar também, vou provar na Bíblia. Porque eu quero provar na Bíblia, tá certo? Quem já viu alguma doutrina ensinando sobre o sono da alma? Pronto. Por isso que é bom aprender, porque você vai entender coisas lá fora, entendeu? Vai ouvir coisas lá fora que não vai se testificar com aquilo que a gente acredita e fica embananado. Mas como é isso? Uma hora alguém diz que está dormindo, outra hora diz que está acordado. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Amém? Então, esse inferno aqui é onde está exatamente o Hades, no original, onde está justamente todas as pessoas que não confessaram Jesus como Senhor. Estão lá. A alma, o espírito delas estão exatamente nesse lugar. Esperando o dia do juízo final, no final de todas as coisas, lá na frente, quando Deus vai julgar todas as pessoas que não receberam Cristo como seu único e suficiente Salvador, passarão pelo juízo final, e elas vão ressuscitar também para serem julgadas e condenadas, juntamente com o inferno, lançada dentro do lago de fogo. Está dando para entender? Então, primeiro inferno que a Bíblia diz é o Hades. Segundo, esse Geena, que é o lago de fogo, que diz em Apocalipse. Vamos ler o versículo 15. O 15. Todo mundo, junto. Se alguém não foi achado inscrito no livro, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, é necessário confessar Jesus como Senhor. Para que o seu nome seja escrito no livro, e lembre disso, a Bíblia fala de um livro chamado Livro da Vida. Seu nome está lá? Precisa estar. Mas só está lá quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, quem não provou o novo nascimento, não tem o nome escrito no livro da vida. Amém? Quem se arrependeu genuinamente dos seus pecados, quem confessou Jesus, quem está perseverando na sã doutrina, continua com o nome lá no livro da vida. E ele não será lançado no lago de fogo. Porque o inferno e as pessoas que estão lá, exatamente nesse exato momento, atormentadas, nesse lugar chamado Hades, elas serão no final de todas as coisas, ressuscitarão, serão julgadas e lançadas no lago de fogo. Vocês estão entendendo, né? E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E o outro inferno que a Bíblia fala é o Tártaro. Abra comigo aí em 2 Pedro 2, versículo 4. 2 Pedro 2, versículo 4. É o Tártaro. Quando se fala aqui, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, essa palavra inferno agora não é Hades, é Tártaro, ou seja,
é outro lugar. Esse inferno aqui não é um inferno onde os que morreram sem Cristo estão lá. Esse aqui é o Tártaro. Quem é que está nesse Tártaro? A própria Bíblia vai dizer. Olha comigo, vamos ler. Ora, se Deus não poupou os anjos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, e os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo. Ô pastor, mas o senhor não disse que os demônios estavam na terra? E agora a Bíblia está dizendo que os demônios estão no Tártaro. Como é que eu resolvo essa questão? Está dando para raciocinar aqui? Presta atenção, irmão, porque esses demônios é uma classe de demônios que provavelmente, eu não vou dizer com todas as certezas, mas é uma classe de demônios que provavelmente, na época do dilúvio, eles se transfiguraram. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, que havia gigantes, e diz os filhos de Deus tomaram as mulheres da terra, coabitaram, ou seja, tiveram relação e tiveram... como é que diz? E procriaram. Tiveram relação. Demônios se transfigurando em gente, tendo relação com as mulheres, como é que diz? Procriando uma raça de pessoas mistas com seres espirituais caídos. Esses demônios foram aprisionados no Tártaro e estão lá reservados para o dia do juízo. Não tem nada a ver com Satanás e com os demônios que Satanás enganou no céu. É uma classe de demônio que está aprisionado. Testifica-se com o livro de Judas 1, versículo 6. Quem está conseguindo entender aqui? Se esforce para aprender, viu? Se esforce. E já nós vamos ver se na Bíblia que quem morreu está vivo, ou se está vivo ou se não está. Se está acordado ou se não está, ou se está dormindo. Vamos ler aqui, todo mundo junto, presta atenção. E os anjos, os que não guardaram seu estado original. Olha aí, ó. Se não guardaram o estado original, pastor Diego, é porque eles estavam em um estado original, no céu. A Bíblia diz que eles não guardaram o quê? O estado original. Mas abandonaram o seu próprio domicílio. Abandonaram o céu, amém? O seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, é aqueles que estão no Tártaro, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Está dando para entender? Então, essa classe de demônio está no Tártaro, aprisionadas para o dia do juízo final. Ô pastor, mas e os mortos que não estão nem no Tártaro, nem no Guiena, porque o Guiena é o juízo final, o inferno, o lago de fogo eterno, no juízo final, no final do milênio. Então, onde é que estão os mortos? Onde é que fala na Bíblia justamente sobre o Hades? Essa palavra Hades na Bíblia tem em vários lugares, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E pode até ser, mas purgatório eu sei que não é não. Mas pode ser que eles comparem, mas eu não tenho certeza. Que era isso mesmo. Pronto. Mas não é purgatório não, viu? Porque a ideia de purgatório é o quê? Queimar ali os pecados, aí depois queimar tudinho vocês vão ser salvos. Leu? E foi? Do purgatório, né? Mas vamos lá. Abra comigo, agora eu preciso da atenção dobrada. Atenção dobrada de vocês. Nós vamos entrar agora no Hades. Nesse ambiente chamado mundo dos mortos. Diga comigo, mundo dos mortos. Nós não estamos no mundo aqui? Você sabia que tem um mundo para os mortos? Amém?
E nós vamos ler justamente esse mundo dos mortos. Em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do 19. Vou ler aqui no celular. Olha, há quem diga que isso aqui é uma parábola. Mas eu vou te provar que não é uma parábola. Primeiro, se você analisar as escrituras, você vai observar que todas as parábolas que Jesus fazia, não se dava nome de pessoas. Aqui se dá nome de pessoas. Que é o relato do rico e Lázaro. Não é conhecido esse relato? É ou não é, igreja? Então, aqui Jesus dá o nome de pessoas, Lázaro. Segundo ponto que comprova que isso aqui não é uma parábola. O versículo 19 começa fazendo uma afirmativa. Leia comigo, bem devagarzinho. Ora, havia certo homem rico. Segura. Havia certo homem, está gravando? Jesus está afirmando, havia, do verbo haver. Amém? Uma afirmativa. Um relato existencial. Havia. Amém? Por que Jesus ia criar uma história para mostrar uma coisa para dizer que não é? Raciocine. E ele vai dizer, havia um homem rico, agora vamos ler junto, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Versículo seguinte, force para aprender sua mente agora, em nome de Jesus. Havia também certo mendigo, chamado quem? Olha aí o nome, chamado Lázaro. Lázaro existiu. Vamos lá. Eu creio do jeito que está escrito. Coberto de chaga, que jazia à porta daquele. Versículo seguinte. E desejava, vamos ler junto, eu quero a participação de vocês. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Versículo seguinte. Aconteceu morrer o mendigo. Olha aí, presta atenção. O que foi que aconteceu com o mendigo? Morreu. Diga assim para seu irmão, a morte não é o final. Entendeu? A morte é só uma transferência de um ambiente que você está agora para outro que você vai. Está entendendo? E tomara que você não vá para esse ambiente chamado Hades. Porque uma vez que você adentrar as portas do Hades, chamado inferno, não sai mais. Eu vou repetir, quer que eu repita? Uma vez que você pisar dentro do Hades, não sai mais. Está entendendo? Vamos lá, isso é sério, irmão. Isso é sério. Isso é tão sério, irmão, que vai gerar um temor na gente para andar com mais temor e para interceder por aqueles que não conhecem o Evangelho ainda. Então ele diz, o mendigo morreu. Continua, bem devagarzinho. O mendigo, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seu diabrão. Aí eu te pergunto, os anjos levaram o corpo ou o espírito do mendigo? Está sendo esclarecido aí? Então se ele levou o espírito, ou a alma, podemos dizer, os dois juntos.
Que a alma e o espírito eles são conectados. A alma tem a ver com intelecto, emoção, pensamento, razão. Amém? Se ele levou o espírito, ele levou para algum lugar, significa que esse espírito está acordado. Vocês concordam? Quem foi que levou? E os anjos estão na dimensão natural ou espiritual? Eles levaram o corpo ou o espírito? E o que foi que eles deixaram? O corpo. Vamos lá. Levado pelos anjos para o seu de Abraão. Amém? Pastor, me explique o que é o seu de Abraão. Vou te explicar. O seu de Abraão é justamente o Hades. Amém? E pastor, mas o Senhor disse que se for para lá não sai mais. Paciência que nós vamos chegar lá. As portas desse Hades foi abertas por um período de tempo na ressurreição de Cristo. Para aqueles que morreram na antiga aliança com a esperança do Salvador que viria. Vai montando quebra-cabeça. Vai se esforçando aí para entender. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão. Seio representa o quê? Repouso. Amém? É como se você estivesse dizendo assim, tu passasse a noite aonde? Essa noite, você disse, eu passei a noite reinclinado sobre o seio do meu pai. Ou seja, eu estava lá, desfrutando, abraçado com ele, dormindo, assistindo televisão. Estão entendendo mais ou menos? Seio de Abraão era no Hades, porém havia, nesse Hades, ou inferno, havia compartimentos diferentes. Um compartimento era repouso, outro era tormento. Está dando para entender? Vamos lá. Lê de novo o versículo. Eu preciso do empenho de vocês. Vamos lá. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O que foi sepultado do rico? Que parte foi sepultada? O corpo, não foi o espírito. A palavra espírito, alguém vai dizer assim, mas a palavra espírito não é pneuma, ou seja, respiração. Muitas vezes a palavra espírito ela é aplicada em vários textos diferentes. E ela pode ser traduzida como fôlego, mas também pode ser traduzida como espírito humano e pode ser traduzida também como Espírito Santo. Aí eu te pergunto, Espírito Santo é um fôlego? Dá um glória a Deus, irmão, pelo amor de Deus. Porque tem doutrinas que ensinam, que eu não vou citar o nome, que o Espírito Santo é uma energia. Mas o Espírito Santo não é uma energia. já deduraram ali. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, diga comigo, o corpo do mendigo foi sepultado. Mas o espírito não. Agora vamos ler o relato, avançar o relato. Versículo 23. Vamos avançar no relato. Peraí, vai ler comigo. Essa palavra inferno no grego é Hades. Pode procurar no original. Deixa o texto registrado para você não dizer que eu estou falando heresia. Vai na internet quando chegar em casa, bota esse texto lá e peça o original desse texto para você ver se não é Hades ou Sheol. Ela pode ser traduzida ou por Hades ou Sheol, que é a mesma coisa, viu? Hades ou Sheol, você pode ver Sheol também. Está dizendo que no ambiente chamado inferno ou Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu. Então eles não, nem Abraão está no paraíso, ele está no Hades. Ele olhou e viu de longe, por quê? Porque havia algo que separava Abraão, Lázaro, Moisés, todos os santos do Antigo Testamento estavam lá. Eles não podiam ir para o céu, irmão.
Porque o véu do templo não tinha se rasgado. O acesso ao céu ainda não tinha sido criado. Amém? Então a alma deles estava onde? Diga, no Hades. Vamos lá. No inferno. Lê comigo. No inferno. Estando em tormento. Quem é que estava em tormento? O rico. Oxe, mas não estava dormindo? Quando morre não está dormindo? Está dormindo ou está acordado? O rico estava dormindo ou estava acordado? Está falando de algo depois da morte. Está dormindo ou está acordado, gente? Está acordado. Então olha para seu irmão e diga, cuidado. Porque depois da morte você continua acordado, viu? Não pense que quando você morre... Tem gente, irmãzinha, que é assim, quer se matar. Porque pensa que quer... Assim, é um sono prolongado. Eu vou dormir, eu estou dormindo. O sono da alma, estou dormindo. Pensa que está dormindo. Agora, né? Vai pensar que está dormindo. Depois que tira a vida, está acordado. Aí, imagina, o cabo está acordado aqui, saiu de dentro do corpo, o corpo cai aqui, você está fora do corpo na dimensão espiritual acordado. Aí você deu, eu pensava que eu ia ficar dormindo, e agora? Aí você vai encontrar o demônio te levando para o Hades. Não, isso é sério, gente. Você está parando para ver a seriedade, a gravidade disso? Está vendo? Você acha que a ideia de tirar a própria vida vem de quem? Não vem de Deus não, gente. É o próprio Satanás. Porque ele sabe que uma vez que a pessoa faça algo desse tipo, e morreu em sã consciência, sem provar o novo nascimento, ela vai estar acordada na dimensão espiritual, desfrutando do Hades. Por que, meu irmão? Vamos lá. No inferno estava em tormento o rico. E levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio, repouso. Havia um abismo, né, que separava os dois. O rico estava atormentado, mas Satanás não estava lá não, viu? Atormentado pelo fogo, porque no Hades onde as pessoas estão indo para lá sem Cristo, estão sendo atormentados pelo fogo. Vamos ver o texto? Vamos lá. Esse texto aqui, Jesus quando falava, ele não estava falando de algo depois da ressurreição dele, não. Ele está falando algo antes da ressurreição dele. Eu estou contando um fato antes dele ressuscitar. Porque depois dele ressuscitar, a história muda. Está dando para entender? Por que muda, pastor? Porque eu vou provar que hoje, quem morre com Cristo não vai mais para o Hades, vai direto para o paraíso. Eu vou mostrar na Bíblia. Mas no Antigo Testamento, todos tinham que ir para lá. Seja aqueles que morreram sem a esperança do Salvador, ia para o lado do tormento. Os que morriam na esperança do Salvador, ia para o lado do repouso. E por que eles ficavam lá, pastor? Porque eles estavam esperando Jesus. Eles estavam esperando o Messias. Não sabia se o nome era Jesus. Mas eles morreram na esperança do resgatador. E Jesus foi lá resgatar eles. Jesus tirou eles de lá e levou para o paraíso. Está dando para entender? Vou provar na Bíblia. Se não der tempo de provar hoje, vem quinta-feira. Você não pode perder a série, não. Talvez você saia daqui ainda faltando encaixar algumas coisas. Aí precisa complementar no outro dia, no outro culto. Mas o fato é que eles estavam guardados e do lado onde Lázaro está, estavam sendo o quê? Atormentados. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Mas passa rápido, meu Jesus. Versículo 24. Vamos ler junto o 24. Então, clamando, disse. Quem está clamando aqui? O rico. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem
misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nesta chamas. Olha para seu vizinho e diga assim: você sabia que seu espírito sente dor? Ô pastor, mas eu vou conhecer as pessoas na outra dimensão? Vai. Eles não conheceram Lázaro? Eu vou sentir, se for para o tormento, vai sentir o fogo. A dor do fogo. Mas quem sai do corpo, continua vivo, ele vê as coisas, vê. Ele não estava vendo. Ele estava vendo, ele estava sentindo, ele estava escutando, ele estava conversando. Significa que tem boca, tem perna, tem braço, tem olho, tem ouvido. Você é a mesma pessoa fora do seu corpo. Imagina uma banana. A casca, o corpo, e a banana, a alma, o espírito. Amém? Você continua sendo. Você tem uma identidade. Amém? Pedro, fique de pé, Pedro. Sim. Não é revelação não, viu? Deus inspirou Edglaud e seu pai para colocar o seu nome de Pedro. É Pedro o quê? Pedro Renan. Quem inspirou foi Deus. Deu a ela o livre-arbítrio, claro, de escolher. Mas você tem uma identidade. Na terra você é conhecido por Pedro Renan. No mundo espiritual você é conhecido por Pedro Renan. Quem está entendendo? Lázaro foi reconhecido por Lázaro. Abraão por Abraão. Não é porque a pessoa morreu que acabou a identidade. A pessoa continua do mesmo jeito. Quem está entendendo? Pedro é Pedro aqui agora e Pedro é Pedro no dia que Deus levá-lo. Estão entendendo? Posso avançar? Pode sentar agora, Pedro. E ele estava lá clamando para que refrescasse a língua. Me refresca o quê? Diga comigo, o espírito tem língua também. Amém? Eu não preciso, irmão, criar coisas na Bíblia. Eu preciso acreditar do jeito que está escrito. Eu não preciso inventar. O problema de muitas denominações, seitas, é que elas inventam. Elas pegam um texto e dizem: isso é uma alegoria, isso é um conto de fada, isso é uma imagem, isso é um pensamento. Não, irmão, Jesus não é mentiroso, não. Jesus falou um fato, Jesus falou uma realidade. Vocês estão compreendendo? É um fato, é uma realidade. Nós somos seres espirituais morando dentro de um corpo. Qual é a minha diferença para um anjo? Qual é a sua diferença para um anjo? Que anjo não tem corpo e você tem. Amém? Deus fez o anjo para ser só em espírito. Deus fez o homem para ser espírito, habitar num corpo e possuir uma mente, raciocínio. Amém? Não é bonito? O ser humano é uma trindade: espírito, alma e corpo. Está escrito na carta aos Tessalonicenses. Espírito, alma e corpo. Glória a Deus, espírito e alma, eles são conectados. O corpo é a habitação do nosso espírito. Quando você deita para dormir, quem adormece é seu corpo, mas seu espírito está acordado. Não é porque você está dormindo que você não é mais nada. Você continua vivo. Seu coração parasse de bater, continuaria vivo da mesma forma. Amém? Vamos adiantar mais um pouco. Glória a Deus, glória a Deus. Diga glória a Deus. Vai. Pode adiantar. Vamos lá. Disse, porém, Abraão: filho,
lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Ou seja, aqui ele está desse lado, aqui ele está sendo consolado, mas tu está do lado daí em tormentos. Agora lembre-se, a salvação não é definida por riquezas e pobreza. Ah, eu sou pobre, eu sou salvo. Eu sou rico, vou para o inferno. Não é isso não, viu? Porque no versículo seguinte, raciocínio, no versículo seguinte, Abraão mostra o caminho da salvação. Vamos ver? Vamos lá. E além de tudo, está posto um grande abismo. Quer dizer, vai ser no próximo versículo, mas vamos ler isso aqui. E além de tudo, vamos ler todo mundo. E além de tudo, está um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá, para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Tem um abismo, nem de lá para cá pode vir, nem daqui para lá pode ir. Ele diz. Aí vamos lá, o versículo 27, o rico vai fazer um pedido. Ele vai fazer um pedido. E ele tem lembranças. Diga aí para seu irmão, quando você sai do seu corpo, você continua com as mesmas lembranças. Não tem gente que diz assim, mas quando a gente sair e for para o paraíso, a gente vai se lembrar? Claro! Seria uma injustiça Deus apagar a memória. Deus vai tirar o sentimento de tristeza. Entendeu? Mas Ele não vai apagar a sua memória. Por quê, pastor? Porque você tem uma identidade. Pedro é Pedro, Roberto é Roberto. Os frutos de Roberto estão sendo registrados. Os frutos de pastor Diego estão sendo registrados. Os frutos de pastor Tiago estão sendo registrados. Aí você vai estar diante do tribunal de Cristo para as recompensas e os galardões. E no dia da recompensa Deus vai dizer, Jesus vai dizer, olha, você foi recompensado e você vai reinar na nova terra. Aí você vai dizer, mas reinar o quê? O que foi que eu fiz? Tem lógica? Significa que você vai ter lembranças. Não é porque você deixou o seu corpo que você vai se esquecer. As lembranças continuam. Eu tenho algo para te dizer. A memória é sua. Amém? Então vai ter lembranças. Olha o pedido dele. Vamos ler junto comigo. Lê aí, por favor, vocês, enquanto eu bebo algo. Por favor. Qual foi o pedido que o rico fez? Me mande de volta para a terra. Me mande de volta para a casa de papai. Por que ele fez esse pedido? O versículo seguinte vai mostrar. Eu estou falando da região dos mortos. Eu estou falando de um diálogo na região dos mortos. Então eu te pergunto, quem morreu está dormindo? Quem morreu fica conversando? Fica, irmão. Nós não acabamos de ver um diálogo. Hã? Vamos lá, ó. É um pedido. Deixa eu voltar à casa de pai. Aí ele vai dizer por quê. O versículo 28 diz, porque, olha, ele se lembrou que tinha irmão. É pesado isso. Quem está lá que não foi salvo, está lembrando que tem irmão aqui, que tem pai, que tem mãe, se tiver vivos. Está lembrando da sua vida, está lembrando das suas regalias, está lembrando dos momentos que os pregadores, ministros do Evangelho fizeram o apelo para a confissão de Jesus. Está lembrando das oportunidades que tiveram para confessar o senhorio de Jesus e não quis. Estão entendendo? Estão lembrando. Está tudo registrado.
É por isso que quando chegar diante do tribunal final, juízo final, eles saberão porque foram condenados. Foi por maldade de Deus? Não. Deus não quer o mal para um homem. O homem escolhe por si próprio. Deus superabundou a graça. A graça de Deus foi muito maior, irmão, do que a desgraça que aconteceu no jardim do Éden. Papai no seu irmão, diga: o favor de Deus foi tão grande que Ele não está pedindo perfeição a você. Ele está pedindo a sua vida, o seu coração, a sua alma, o seu pacto, sua aliança com Ele. Ele está pedindo para não ser covarde. Ele está pedindo para não olhar mais nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas para o alvo. Então, se você perdeu alguma coisa nessa terra e o diabo quis questionar, agora você perdeu, não está vendo não o que está acontecendo? Enfrega na cara dele o que você recebeu de Jesus, que é a coisa mais preciosa, a salvação da sua alma. E o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? A convicção de que se você morrer hoje, você continua vivo, sem estar dormindo, mas num lugar especial. Amém? Então ele disse, por quê? Vamos ler, vamos ver, vem comigo. Porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Em outras palavras, ele estava tentando convencer Abraão: deixa eu voltar, porque pelo menos eu vou avisar para os meus que esse lugar é real, que existe, para que eles não venham para cá. Deixa eu ir. Abraão traz a resposta para ele, no versículo seguinte. Respondeu a Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Ele não está falando nada de pobreza nem de riqueza, então significa que rico também se salva. Agora eu estou falando de rico, não é rico que é ambicioso, rico avarento. Eu estou falando de aqueles que conseguiram riqueza para Cristo. Pode até ter abundância de bens materiais, porque a verdadeira prosperidade não está vinculada à abundância de bens materiais. A abundância de bens materiais são evidências de uma vida de temor a Deus que Deus vai agregar na nossa vida. Está dando para entender? Diga: Deus me dá para eu dar. Você está entendendo? Deus me dá para eu plantar. Deus acrescenta para eu ser resposta para as pessoas. Eu e você. Faça assim, o que Deus me dá é para eu ser resposta de Deus para as pessoas. Para a obra, para o reino, para a igreja local, para missionário, para um necessitado, para alguém que precisa. Entrando dentro da igreja, você não vai entrar para olhar quem veio de chinelo, não. Se você vê alguém de chinelo, você diz assim: eu vou comprar um sapatinho para o meu irmãozinho, que ele está repetindo muito aquele chinelo, aquela blusinha, e eu sei que eu tenho condição, eu vou dar. Reino de Deus é isso. Amém? Por isso Jesus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Estão entendendo? Quem faz isso planta para a eternidade. Então Abraão mostra o caminho e ele diz assim: respondeu Abraão: eles têm Moisés e o profeta. Indica que essa situação aconteceu lá no tempo próximo de Moisés e os profetas. Moisés representava a lei, a palavra. Então ele estava dizendo, lá eles têm a oportunidade de ser evangelizados e eles precisam ouvir a palavra, os profetas, Moisés, eles têm que ouvir. Agora é um ouvir diferente. Não é aquele ouvir, não, é um ouvir que entra aqui e desce para cá. É um ouvir que você abraça. É um ouvir que você diz: é isso que eu quero para a minha vida.
É igual aquela. Agora eu vou falar de uma parábola. Daquela parábola que o cara vende tudo que tem lá para comprar um terreno, né? Para procurar um tesouro. Não é assim mais ou menos? Quem já viu essa parábola? E ele encontra aquele tesouro. Aquele tesouro era o quê? Representava a salvação, o reino de Deus, a palavra. Entendeu? É o que a gente tem de mais precioso. Ouvir descer para o coração. Desce para o coração e diz: é isso aí que eu quero para a minha vida e eu não largo mais. Amém? É isso aí que eu quero. O crente fiel, eu quero que você seja boca de Deus para alguém aí. Diga assim: o crente fiel não negocia a sua fé por nada. Nada. Ah, mas é uma leve mentirinha. Sai para lá, capeta. Tem negócio de leve mentirinha não. Ou eu não é, irmão. Fé firmada na palavra. Glória a Deus. Aí ele mostra a solução. E ele diz: eles têm, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Eu não sei se o versículo 30 fala mais alguma coisa, eu não me lembro. Mas vamos ver aqui se conclui no... É até o 31. Vai lá, vamos lá. Todo mundo aqui, ó. 9 horas eu acabo, viu? Falta 7 minutos. Aí nós vamos concluir esse assunto quinta-feira. Vamos lá. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Era para ele estava dizendo assim, ó: se um fantasma for lá, eles acreditam. Era isso, não era, Kleber? Porque ali ele era como um fantasma, era um espírito. Ó, se eu aparecer é uma coisa sobrenatural. Mas tu não morreu, como é que tu está aqui? Não, eu vim dizer que eu estou lá, mas ele me deixou vir aqui para dizer para tu não ir para lá. Mas só que o fato foi que isso não aconteceu. Porque ele disse que lá ele tinha a palavra. E ele insistiu: se alguém dentre os mortos for ter com eles, ia se arrepender. Olha o que Abraão diz no versículo 31. Todo mundo agora em voz alta. Porém lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Porque as pessoas estavam com o coração endurecidos. E pessoas com o coração endurecido, irmão, elas não querem receber a palavra de Deus. Pode vir, Ministério de Louvor. Ô irmão, a minha vontade, o meu desejo era concluir a segunda parte agora. Porque a segunda parte você vai dançar de alegria. Porque eu vou mostrar na Bíblia Sagrada para onde os que morrem em Cristo estão indo nesse exato momento. Amém? Vou tocar, viu, Aldeno? Para onde essas pessoas que estão morrendo, que não estão dormindo. Amém? Eu vou me aprofundar com mais texto, provando que não existe som da alma. Vou provar no Novo Testamento, vou provar com a voz de Paulo, o apóstolo Paulo, falando sobre isso e algumas situações. Vou mostrar que a porta do céu abriu. Vou mostrar que Jesus, você tem uma ideia, só um textinho aqui para você ficar com água na boca. Mateus 12, 40. Mateus 12, 40. E em seguida Lucas 23, 43. Diga: graças a meu Jesus Cristo. Diga com mais convicção: graças. Mais convicção: graças ao meu Senhor e Salvador da minha vida. Aí o povo diz, aquela igreja, o povo fica sorrindo. E eu não vou me alegrar com um negócio desse não. Tem que se alegrar, irmão. Oh, quão grande salvação que Ele conquistou para nós. Oh, quão grande salvação. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Herdou um nome, a Bíblia diz, para você ter ideia do que eu estou falando aqui, se não vai se bater.
herdou um nome sobre todos os nomes, Jesus. Aí diz que o nome de Jesus foi herdado no céu, na terra e aonde é outro lugar? Debaixo da terra. Ele está falando de 3 mundos: céu, paraíso, o rei onde o trono está, terra onde nós habitamos, Hades. Olha o que ele diz, pode colocar o texto, lê comigo, vem comigo, está chegando no fim. Peraí, eu quero um louvor bem animado, porque nós vamos sair daqui animado. Glória a Deus. Toca de fé em fé, ou qualquer um que seja animado. Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Vai, viaja comigo aqui, ó. Porque, licença aí, irmão. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Para. O ventre do grande peixe. O ventre do grande peixe hoje se refere ao centro da terra, viu? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim, vamos lá, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração. O que é o coração? Central, centro, Hades. Jesus desceu ao Hades, não a morada do diabo, porque ela não é a morada, o inferno, mas não era a morada. 3 dias e 3 noites ele ficou lá, segundo Pedro, pregando aos espíritos em prisão. Não, isso aí já era o Tártaro no caso. 3 dias e 3 noites ele ficou lá no Hades. Não, era espírito em prisão, espírito de pessoas, é correto. Vamos lá. Cadê eu parei aonde? Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O outro texto que eu lhe disse. Esse aqui. Só uma pequena introdução para a gente entrar quinta-feira nisso aqui, ó. Quem lembra desse passagem aqui, ó? Para quem foi que Jesus disse isso? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele estava falando para quem? Para o ladrão da cruz. Como assim? Se ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e ele está dizendo que ao ladrão que se arrependeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se ele não subiu diretamente para o paraíso, para onde ele desceu? Para o Hades. E por que a palavra está dizendo aí é paraíso? Porque justamente esse paraíso era o luceio de Abraão de repouso, onde ele estava com uma função. E essa função eu vou te dizer quinta-feira. Fique de pé em nome de Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Vamos celebrar. Deus é bom. Nas palmas, vai. Que canção linda. A minha confiança em ti. Vamos lá. E há um grande galardão, e eu sei. Pode celebrar, irmão. Pode se alegrar. E há um grande aqui nós somos ligados da religiosidade. Aleluia. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade e viver em tuas promessas. E eu sei, viverei tuas promessas. E eu sei.